Olá, olá todo mundo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos aqui no EducaPE TV. EducaPE TV, nós hoje estamos trabalhando com gênero e interseccionalidade. Hoje é 17 de maio, o Dia Internacional de Combate às LGBTfobias. Né? E esse tema, né, como foi que ele apareceu no mundo? Né? No dia 17 de maio, lá em 1990, né, foi quando a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela tirou o CID, né, da homossexualidade como uma doença mental. Né? E aí, a partir dessa data, o movimento social, a sociedade do Brasil e do mundo, né, comemora e luta e marca, né, para a construção desse debate, dessa política, né, como as LGBTfobias, como a homofobia, né, a transfobia, a lesbiofobia, ela influencia nesse processo de violências. Né? E aí a gente traz hoje um debate bem interessante para vocês que acompanham o nosso canal. Tá joia? Vamos lá apresentar o grupo que está aqui hoje. Hoje a gente traz o Yudi Santos. Yudi, fala um pouquinho de onde você veio, de onde você é. Então, eu me chamo Yudi, eu estou no Movite, que é o Movimento Independente de Homens Trans e Transmasculinos do Estado de Pernambuco, e estou como coordenador do IBRAT Pernambuco, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Né? Então, nós, enquanto movimento, a gente é um movimento que luta pelas pautas da população transmasculina, homens trans, pessoas transmasculinas não binárias. Então a gente está nesse eixo, nesse lugar de atuação de militância nosso hoje. Bem-vindo, Yudi. Obrigado. A gente também conta com Juliana Maza. Juliana, por favor, fala um pouquinho aí de você, de onde você vem. Bom dia, eu sou Juliana Maza, sou psicóloga, atuo na Gestos. A ONG Gestos é um que se propõe, né, a pensar direitos humanos, pensar HIV, pensar sexualidade, saúde. Eu estou nesse projeto pensando sexualidade e saúde de jovens e adolescentes. E estou também representando a Gestos no Fórum LGBT de Pernambuco e no Conselho Estadual de Promoção de Direitos LGBT. Ok, obrigado, Juliana, bem-vinda. E também a gente conta com a presença ilustre da professora Fernanda. Por favor, professora, se apresente. Então, E meu qual nome a é tua Fernanda expectativa aqui com essa Regueira. mesa? Acho que enquanto escola, né, e representando a secretaria, enfim, a educação pernambucana, acho muito importante a gente conversar sobre isso no dia de hoje, que é um dia tão representativo, e acredito que vai dar pano para manga aí a conversa. Obrigado, Fernanda. Bem-vinda também à mesa. Eu quero começar essa discussão, gente, trazendo um questionamento sobre o enfrentamento à LGBTfobia. Né? Então, quais são as consequências da LGBTfobia, né, na vida cotidiana da população? Né? E aí eu vou perguntar especificamente a você, Yudi, por ser LGBT, né, e por estar na militância desse processo. Então, o que significa a LGBTfobia? Né? Quais são as características? Como é que ela qual é a consequência desse processo na sociedade? Então, primeiro a gente precisa entender esse contexto social que a gente vive, né? O que é LGBTfobia, que hoje é equiparada ao racismo, né? E aí a gente entende LGBTfobia como questões para além de física, né? De agressões físicas, agressões psicológicas e tantas outras possibilidades de violência, né? Sem o acesso ao direito, sem o acesso ao direito à saúde, à educação, assistência social, segurança. Então, tudo isso permeia o que é LGBTfobia a partir do momento que esse direito ele é negado. Então, quando a gente pensa nesse lugar, né, de LGBTfobia, é nesse lugar de negação de direitos, né, de negação de acesso, negação de permanência. E aí esses impactos, né, ele atravessam a política pública e que chega, né, na sociedade, sobretudo, né, na população LGBT e na população trans, com outros impactos, né? A não cuidar da saúde por não ser uma questão de negligência, né?
ser um acesso de não ter direito, né? A porta de entrada é sempre uma dificuldade para a gente acessar esse lugar. Então, essa negação de direito, ela perpassa a gestão pública, né? Está intrínseca na sociedade, uma vez que nosso direito, a nossa existência, ela não é autorizada, né? Ela não é permitida. Então, esses impactos são o número, né? Pernambuco, acredito que está em terceiro, em violência da população trans, sobretudo, e costuma-se estar nesse lugar, né? Faz um tempo que a gente está nesse lugar. E esse lugar não é nosso, a gente não quer estar nesse lugar de violência, né? Estamos cansados de ter nossos acessos e nossos direitos negados como população, como pessoa votante, como pessoa que transita e que pessoa que só quer viver a sua vida com a plenitude de qualquer outra pessoa, né? E aí a gente atravessa vários fatores, né? Classe social, enfim, que perpassa o capitalismo, que perpassa todas essas burocracias que só é para nós, né? População LGBT. As burocracias, elas só nos colocam mais vulneráveis e mais invisibilizados e menos vistos e mais violentados. Isso, o Yudi, a violência institucional, né, e a violência nos espaços que a pessoa de trabalho, por exemplo, né, ela também faz parte desse processo, né? Tu tem alguma experiência, tu consegue identificar, dar exemplos de como profissionais, de como colegas, estudantes, eles podem, no dia a dia, tratar as pessoas trans, tratar as pessoas LGBTs. Né? Uma coisa que eu escuto muito quando eu digo que sou gay é, ai, você nem parece. Gente, isso pra mim é uma violência tão grande, sabe? Isso me dá um impacto. Por quê? Porque eu tenho que parecer, eu quero parecer, eu sou gay, porque eu não pareço gay. Né? Então, por E favor, qual seria o tenta. estereótipo, Qual né? seria o estereótipo do gay? Exatamente, Fernanda. Aí vamos tentar discutir um pouquinho sobre isso, de como as pessoas, dar dica para as pessoas conviverem na sociedade de forma mais harmoniosa, por favor. Então, eu acho que a premissa de tudo é você respeitar o outro e sempre perguntar, né? Como uma pessoa, como é que eu posso chamar? Qual é o seu nome, né? Acho que o nome é a principal tarefa. Acho que eu não preciso saber da sexualidade do coleguinha, sabe? Eu não preciso saber, porque isso não diz respeito a mim. Eu não vou, qual é o meu interesse, né? De saber isso, né? E sobre a pessoa ser uma pessoa trans, é isso, é perguntar qual é o seu nome, quais são os pronomes que a pessoa quer ser chamada, que isso é o básico, acho que isso está em todo lugar, né? Chegar e, olá, qual é o seu nome, como é que eu posso me referir a você em seus pronomes, e aí a pessoa vai dizer, olha, é ela, dela, ele, dele, ele, enfim. E eu acho que esse é o principal, né? Esse é o início de tudo, perguntar o nome e os pronomes da pessoa. É a porta de entrada para um bom diálogo e sem ser invasivo, obviamente, perguntando coisas absurdas que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então, como a outra pessoa vive, enfim, como é que ela faz qualquer coisa na vida dela não diz respeito a você, porque ela só vai dizer se ela tiver interesse de falar também. É a porta de entrada, né? Eu acho que a LGBTfobia, de um modo geral, ela causa impacto, né, na saúde mental. Então, se a gente pensa que respeitar, né, a identidade de gênero, a orientação sexual, e pensando a escola também, eu acho que usar o nome social, permitir também que essas expressões de gênero e de orientação se deem na escola também, né? Então, eu acho que isso é super importante para que se combata a LGBTfobia na escola. Que a escola seja um local seguro, né? Sim. Seguro para todos os estudantes que estão lá. Seja as pessoas LGBTs ou não, mas sobretudo com esse olhar de atenção, né? E de respeitar o uso do nome social, né? O nome ao qual eu me identifico. E entender o que é o nome social também, né? Que o nome social é apenas para pessoas trans, travestis e pessoas não binárias, né? Pessoas que estão fora da caixa de cisgeneridade. Então, o nome social não é apelido. O nome social é um nome que ele precisa ser garantido e respeitado e que isso seja não só dentro do ambiente escolar, né? Você encontre uma pessoa na rua e você trate ela como ela quer ser tratada, né? Então, é o respeito, a base de tudo. Ô,
meninos, e especialmente para a Ju, assim, dentro da escola, a escola, por vezes, a gente passa muito tempo da nossa vida dentro da escola, né? E da nossa rotina no dia, às vezes, se for uma escola integral, passamos o dia todo lá. E muitas vezes a escola se torna um ambiente opressor, porque essa LGBTfobia, ela se mascara com outras situações. Eu queria que tu pudesse relatar alguma situação dessa, assim, não tinha cara de LGBTfobia, sabe? Parecia alguma coisa, às vezes até de cunho religioso, enfim, às vezes passa por esse lugar e fica difícil da gente entender o que a gente está sofrendo, né? Só para complementar, até ele muitas vezes utiliza a questão legal. Não, sua mãe não autorizou, né? Então muitas vezes a pessoa está sofrendo em casa, está tendo violência doméstica, né? E aí encontra também a violência na escola, por exemplo, por não respeito do nome social. Aí, Sim, por eu favor. acho que é importante pensar essa questão do nome social na escola, né? Mas não só o nome social, as diversidades também, de religião. Mas eu acho que às vezes se mascara com, eu errei o nome, essa repetição do erro, né? Eu não me acostumei ainda. É porque eu vi antes da transição, né? Então, porque eu conheci com uma outra expressão de gênero e agora mudou. Dentro da escola eu não consegui acompanhar. Ou então se respalda nessa questão familiar, dos pais. E eu acho que pensar também quais são os limites. Porque na escola, os professores, os educadores, os gestores estão representando o Estado. Eles não estão individualmente ali como professor. Então, não é Fernanda só, é Fernanda, a professora, então ela representa o Estado, né? E o Estado garante o nome social, o Estado garante, deveria garantir, né? Esse direito, né? Do estudante, da estudante, do estudante E a segurança, Eu né? queria Acima de tudo. Sim. complementar no sentido de que a gente tem a portaria no Estado, né, que garante o uso de nome social. E para estudantes menores de 18 anos, eles só podem com autorização dos pais ou através da Defensoria Pública, né? O estudante ele tem que ir lá na Defensoria, pedir a Defensoria, ele assina um documento autorizando o uso do nome social. Acredito eu que essa movimentação de informação poderia passar para esse corpo profissional, sabe, que está ali. Esse gestor, esse professor, dizer, olha, a gente não consegue por esse caminho, mas tem esse aqui. Qual o acompanhamento pedagógico que a gente pode conduzir, sabe? Porque às vezes a informação não chega e aquele adolescente ali acha que o direito dele só é negado. Mas ele tem um viés de caminho. Às vezes também tem a questão de não bater de frente com a estrutura familiar, né? A instituição familiar, que é a instituição que oprime, uma instituição que, enfim, carece de várias questões, sobretudo questão financeira, né? Aquele adolescente ele é dependente financeiramente e aí não pode cortar a relação porque ele não tem uma vez que essa relação ela é cortada, perde garantias de direito, não tem acesso, enfim. E aí pensando na portaria, a portaria dá direito, né? Garante esse direito, mas que isso não é externalizado para o menor, né? Para aquele adolescente que está ali. Então eu acredito que essa movimentação também, a gente tem que, enfim, produzir mais materiais, mais conteúdos para colocar nos cartazes na escola, além da campanha do uso do nome social, mas a portaria em si, o que garante e o que não garante essa portaria, para deixar enegrecido que o acesso ele é possível, né? Mas a partir de quê? A gente precisa também dessa sensibilização desse profissional que está ali trabalhando diretamente com esse estudante, que por sua vez, em sua grande maioria, é menor, né? É um adolescente, e aí precisa dessa responsabilidade, né? Desse respaldo legal. Então a gente tem esse caminho possível de cuidado, né? De cuidado da saúde mental, de garantir minimamente, e até um esforço desse ambiente, né? Do núcleo escolar também. Né, de fortalecer que a gente não consegue garantir aqui por esse caminho, porque é um caminho árduo para você, mas a gente consegue garantir de forma informal. Chamou, tá ali, eita, não é fulano ou é fulana. Então vou chamar aqui, o respeito, que é o mínimo, é garantir a saúde mental e a permanência desse estudante no espaço escolar. Isso.
E também pensar que é necessário também convidar esses profissionais, né, a repensarem e, se houver resistência mesmo, eu acho que pensar processos de punição e reparação, né? Como é que a gente vai fazer para que esse profissional se adeque, né? Se é por uma questão religiosa, se é por uma incapacidade, né, de reflexão e de acolhimento, né, a partir disso. Então, como é que a gente vai conseguir notificar, como é que esses estudantes vão conseguir acessar a ouvidoria com garantia, sem perseguição dentro da escola, né? E como é que esses garantir que seja esse ambiente seguro, né? A seguridade Isso. que ele vai poder denunciar aquela pessoa ali que está violentando, né? Está nesse lugar, né? De abusador, enfim, seja lá como for esse contexto de violência, mas conseguir denunciar e conseguir seguir livre disso, né? Quais são os caminhos, né? Às vezes a ouvidoria ela não é um espaço acessível para todo mundo, né? Eu não sei agora dizer qual é o número da ouvidoria da educação. Então isso tem que estar aberto para que todo esse corpo, inclusive até os próprios profissionais, consigam fazer essa denúncia de outros profissionais que estão agindo nesse lugar, né, de desrespeito, de violência. Então, é isso. Acho que para essa cultura a gente precisa pensar estratégias de como estratégias de saída mesmo, para que como a gente em comunidade consiga garantir minimamente o direito da população LGBT na permanência, do cuidado de permanência na escola. Está abordando saúde na escola, sabe que é uma pauta importantíssima, que é muitas vezes defasada, que não tem esse lugar de olhar, né? Negligenciada. Então a gente tem caminhos que a gente consegue usufruir de alguma coisa, sabe? Mas a gente precisa que o corpo disso tudo, a gente consiga unir mais forças e fazer isso de uma forma mais capilarizada, né? Pronto. Esse é o caminho, assim, no meu ponto de vista, né, no momento. Assim. Para no final garantir a educação de qualidade, né? E acessível. E a permanência, né? A permanência, porque um dos dados é que a população LGBT ela é expulsa, né, da escola, principalmente a população trans, né? Isso especificamente a população trans. Outra dificuldade que essa população enfrenta, e é uma violência diária, é a questão do uso do banheiro, uma coisa simples, né, que poderia ser administrativamente resolvido muito simples, mas que a gente percebe que existe ainda muitas queixas, muitos problemas relacionados a isso em ambiente escolar, né? Qual seria a solução para isso, meninos? O que é que vocês acham? Assim, qual a opinião de vocês em relação ao uso do banheiro, por exemplo? Eu estou sendo específico porque isso é uma coisa bem específica que acontece diariamente. Primeiro, para eu acessar o banheiro, eu preciso que ele tenha tranca. Se o banheiro não tem tranca, ele não é seguro para mim. Então, é uma questão que a gente vê. Já fui muito em escola, né? E aí eu fui usar o banheiro, assim, provocar, né? Fui convidado por Grêmio e tal. Quando eu entrei no banheiro, assim, aqui eu não fico, porque não tem tranca. Quem garante que eu vou estar seguro aqui dentro dessa cabine para eu fazer as minhas necessidades fisiológicas? Porque é sobre isso o uso do banheiro. Às vezes eu quero só me olhar no espelho. Aí no banheiro masculino não tem espelho, porque homem não se olha no espelho. Sabe? Tipo, não tem uma tranca, não tem porta, só tem mictório. Aí que é isso, né? Eu acho que primeiro pensar em banheiro é garantir que a pessoa que vai usar o banheiro ela esteja segura, seja ela quem for. Com a tranca, enfim, com o mínimo, né? Uma pia para lavar a mão, que às vezes não tem, né? Em sua grande maioria. Enfim, os direitos básicos precisam ser garantidos. Mas em relação à política do uso do banheiro, para muitas vezes que vem pais reclamar, que vem estudantes que vêm com outras questões religiosas, enfim, com outras idealizações, assim, que, enfim, perpassa, né? O direito de usar o banheiro para, enfim. Eu acho que a gente pode... É isso, a informação, se comunicar com essas pessoas, dizer, olha, o uso do banheiro é um uso garantido por lei para todo mundo. Banheiro não é templo, né? Banheiro é banheiro. Banheiro é banheiro. Então aqui a pessoa ela garante o uso do banheiro
porque é uma necessidade fisiológica que ela precisa, então ela precisa estar segura nesse lugar. O banheiro ele precisa atender os critérios que a pessoa vai utilizar, né? Se tem cabine, tem que ter cabine, tem que ter tranca, tem que garantir minimamente os direitos da população LGBT e, sobretudo, da população trans. Uma vez que eu entro no banheiro enquanto homem ou enquanto uma pessoa trans masculina, eu entro nesse banheiro, eu preciso que ele tenha minimamente esse lugar de segurança. Se ele não tem um lugar de segurança, não estou seguro, não é um lugar que não vou beber água, primeiro de tudo, para não ter que ir no banheiro. Já aconteceu uma situação que a gente acompanhou uma violência, né, a negligência de uso do banheiro de uma pessoa trans. Colocaram a opção de um terceiro banheiro, que era no final do corredor, que era um banheiro para acessibilidade, né? E aí era no fim do corredor, a pessoa tinha que ir na secretaria, pegar a chave, ir lá no banheiro, depois devolver a chave, aí depois voltar para a sala. Isso já se foi, sei lá quanto tempo de aula. Assim. Uhum. E esperar que a secretária, a pessoa esteja desocupada para entregar a chave do banheiro. Por que não a pessoa não pode usar o banheiro, sabe? E aí fizeram uma votação, chamaram o conselho escolar, fizeram uma votação fora do horário que a pessoa estudava, fizeram essa votação, negaram o uso do banheiro, aí optaram por o uso do banheiro dos professores, né, das professoras no caso. As pessoas se recusaram a deixar que usasse o banheiro, então essa pessoa, obviamente, ficou com infecção urinária porque não estava bebendo água, parou de beber água, né, durante a maior parte do seu dia. E aí esses agravantes de saúde, né, que aí não é só a questão, a questão psicológica, né, vai para outros lugares. Com certeza. E aí a gente pensar nisso, né, a gente vê quanto a gente vai escavacando, a gente vai ver quanto profundo essas camadas, né? Exatamente, né? A negação, uma coisa que a gente acha simples, né? Ah, não, mas por que não pode usar o banheiro? E quanta consequência um processo desse gera? Eu acho que isso acaba sendo um gancho, talvez, para a próxima questão. Sim. Porque por que esse preconceito e essa fobia mesmo com o uso do banheiro? Né? O que passa no imaginário das pessoas, né? da sociedade, em termos tradicionais, o que passa nessa memória assim, romantizada de que a pessoa não pode usar o banheiro. Por que a pessoa não pode usar o banheiro? O que é que incomoda, né? O que incomoda. E a lógica da divisão de banheiros também. Porque tem uma questão de segurança, né? Que ele colocou. Sanitária também, né? E isso tem E aí tem um argumento também da limpeza, né? O banheiro de homens é mais sujo. E aí a gente precisa pensar também, as mulheres estão seguras entre elas, né? E também passa também por uma invisibilidade lésbica também. Dentro do banheiro, as mulheres não vão se olhar, elas não... Obviamente que a gente sabe que há uma diferença, né? Do número de violência sexual contra mulheres e tudo mais. Mulheres cis, mulheres trans, enfim. Mas é pensar também qual é a lógica da divisão de banheiros, né? Isso, e garantir coisas mínimas, né? Como, sei lá, papel higiênico no banheiro masculino, sabe? Tipo, absorvente, sabe? Essas coisas mínimas que é para o dia a dia do estudante que está ali o dia inteiro. Sim. Enfim, às vezes acontecem situações que não estavam previstas, enfim, sabe? É esse lugar, qual é o lugar, né, de cuidado que esse ambiente está trazendo para aquela pessoa, sabe? E o que ela vai fazer? Quais são as estratégias que ela vai fazer? Vai deixar de usar o banheiro, vai embora, vai matar a aula para ir embora porque não está dando conta, Sim. porque é uma carga emocional gigante, sabe? E aí pensar sobre isso em outros lugares de diálogo mesmo, né? Quem é a minha pessoa de segurança aqui na escola, né? Quem é que eu posso reportar? Né? Eu acho que é a professora fulaninha de tal, que ela é mais de boa, assim, comigo, sabe? Sim. E aí no Ter final... essa rede de apoio dentro dos espaços, né? Ou é aquele amigo, aquela amiga que também, por sua vez, é LGBT, sabe? É aquela amiga lésbica, é aquele amigo gay, é aquela amiga bi. Enfim, aquela pessoa, aquele porto seguro ali que eu vou poder contar a hora que eu precisar, que não vai me maltratar, que não vai me violentar, que não vai me humilhar. Né? Então, quando a gente pensa nessa rede, a gente precisa pensar para além daquele coleguinha que está ali todos os dias, escutando as dores e as delícias
né, do que é ser uma pessoa LGBT. Até aquele amigo que é cis, é hétero, e que tá ali nesse cuidado. Mas qual é o nosso papel enquanto profissional, né? Sou estudante de gestão pública, e aí eu fico pensando sobre isso. Qual é o nosso papel enquanto profissional quando a gente tá ali nesse lugar de atenção? Porque uma trava de um banheiro, a tranca de um banheiro é uma coisa mínima. Uma coisa mínima que às vezes passa despercebido pra gente, assim, que usa banheiro de forma cotidiana. Né? Às vezes para fazer qualquer coisa precisa segurar. Aí você não garante que você vai estar seguro ali. Verdade.